Olá, tudo bem com vocês? Hoje no Pergunte ao Catequista, a pergunta que me chega é essa: o que é ser católico? Por que ser católico? O que significa Igreja Católica? Para falarmos um pouco sobre esse conceito, essa palavra, esse adjetivo católica, que é um adjetivo muito anterior ao nascimento da Igreja, é preciso voltar um pouco lá atrás, principalmente no mundo grego, porque essa palavra vem do grego católicos, que quer dizer aquilo que é conforme o todo, ou aquilo que é de todos. E assim, de uma forma geral, a tradução para a palavra católica ou católicos acabou sendo para nós, no português, como universal. Né? Mas, contudo, a gente pode olhar para essa palavra com uma amplitude muito maior do que simplesmente universal. E quando é que essa palavra aparece no contexto da igreja ou como um adjetivo da igreja? Igreja Católica. Então, o primeiro documento histórico que contém essa palavra, esse adjetivo católica, referindo-se à Igreja de Jesus Cristo, é uma carta de Santo Inácio de Antioquia, né, à Igreja de Esmirna, escrita ali após a prisão de Santo Inácio, que o levou depois ao martírio em Roma. E para quem não conhece Santo Inácio de Antioquia, para melhor situá-lo nesse contexto, ele viveu ali por volta do final do primeiro século, um homem muito presente, muito vivaz no anúncio ao Evangelho, tanto que deu a sua própria vida por amor a Jesus Cristo, anunciando a sua palavra. E esse Santo Inácio, o qual vai usar esse conceito, vai pela primeira vez dizer que a igreja é católica, ele foi discípulo também de São João, conheceu São Paulo e acabou sucedendo São Pedro na igreja de Antioquia. Por isso, Santo Inácio de Antioquia. Mas vamos lá, como é que essa palavra aparece? Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês, vou colocar até na tela um trecho dessa carta de Santo Inácio de Antioquia, quando ele se refere à igreja colocando esse adjetivo, Igreja Católica. Diz ele, entre aspas, segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como o preceito de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida só se tem a Eucaristia celebrada sobre a presidência do bispo ou de um delegado seu. A comunidade se reúne onde estiver o bispo, e onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Sem a união do bispo, não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus, e assim será firme e seguro o que fizerdes. Então, esse é o trecho da carta de Santo Inácio de Antioquia, dirigida à igreja de Esmirna, e aqui ele coloca pela primeira vez esse conceito, esse adjetivo, a igreja católica, a igreja como um todo, ou a igreja universal, a igreja de todos, né? E ele vai reafirmar dizendo que onde está Jesus Cristo está a igreja católica. Então, onde está a igreja católica está Jesus Cristo. Então, por que sou católico? Por que ser católico? Para fazer parte dessa igreja instituída por Jesus Cristo sobre os apóstolos. É Jesus quem institui a igreja. E é uma igreja não para os judeus, ou para os apóstolos, ou para aquela comunidade em torno dele, naquele tempo, naquela época. É uma igreja aberta a todos, sem exceção. É uma igreja dinâmica,
que se expande e atinge a todos para que todos sejam salvos em Jesus Cristo. Então eu sou católico por causa de Cristo, né? Sou católico, faço parte de uma igreja que é católica, que é de todos, para o seguimento de Jesus Cristo. É onde eu contribuo também nessa evangelização e nesse anúncio do reino de Deus. Eu me torno a razão essencial dessa missão da igreja, ser Cristo no mundo. Não basta apenas ser católico, mas fazer-se ser católico. Quer dizer, exercitar a sua missão evangelizadora neste mundo. Então, como eu disse a vocês, nós fazemos parte da Igreja Católica, que acabou depois, posteriormente, assumindo outros adjetivos, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Com o tempo, a Igreja Católica ela acaba ganhando outros adjetivos, como apostólica, porque ela se funda na pessoa dos apóstolos. Jesus a institui como fundamento ali entre os apóstolos e, posteriormente, romana, onde está a sede, a Santa Sé, né, a matriz, vamos dizer assim, da Igreja Católica, e aonde Pedro e Paulo morreram em nome de Cristo. Então, a igreja da qual nós fazemos parte, essa igreja universal, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas instituições ou denominações evangélicas, principalmente aqui no Brasil, elas tentaram configurar ou configuraram a identidade dessas igrejas fundadas aqui no Brasil com esse conceito de universalidade, mas não podendo usar a palavra católica, que está lá na origem da igreja primitiva, eles usaram outros conceitos ou outros adjetivos que pudesse dar essa dimensão, né, essa visão de uma igreja grande ou uma igreja para todos, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui no Brasil instituições evangélicas que se denominam universal, internacional, mundial, que são conceitos ou são sinônimos da palavra católica, não é? Então, não podendo usar essa palavra que já é configurada no seio de uma igreja apostólica instituída por Cristo desde a sua origem, né? Igreja Católica está lá já nos primeiros padres, na patrística da igreja, essa denominação. Esses homens dos nossos tempos, fundando as suas igrejas particulares, deram essa dimensão universal à igreja, usando esses novos conceitos que também trazem uma característica, né, de amplitude ou de uma visão geral que engloba a todos. Para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês a mesma frase de Santo Inácio de Antioquia: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Onde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo. Então, eu não posso apenas ser católico, eu preciso me fazer católico, fazer-se ser, exercitar o meu ministério, a minha missão profética neste mundo como batizado, anunciando o Evangelho de Cristo a todos os povos, a todas as criaturas, sem exceção, porque nós fazemos parte de uma igreja universal, uma igreja que se abre à salvação para todos, sem exceção, sem discriminação, sem separação, sem divisão. Então, o convite de Cristo para nós é para que nós sejamos, de fato, profetas e anunciadores também do reino de Deus dentro desta igreja que é católica, apostólica e romana. Que nós possamos, de fato, fazer essa experiência de salvação, anunciando o reino de Deus a todos, partilhando a própria vida, partilhando a vida de Cristo, fazendo, de fato, uma experiência de congregação universal, onde há apenas um pastor e um só rebanho. Um grande abraço e até mais.